é mais utilizado naquelas lâmpadas fluorescentes, mas também tem outras aplicações, como eu coloquei esse tubo de raios catódicos, que é aquele experimento que a gente pode comprar e usar como enfeite na nossa casa. Então, a gente já inicia a aula falando de corrente elétrica, teria alguns outros conteúdos, mas aí eles vão aparecendo ao longo da aula, tá bom? E aí, para se ter corrente elétrica, a gente precisa ter esse controle das cargas. Na aula passada, a gente viu como é que se comporta o átomo, a divisão atômica, e que, para gerar corrente elétrica, a gente precisa do movimento de elétrons. Então, tudo vai depender de como que esse movimento dos elétrons se comportam. Na parte de cima, a gente tem uma bateria. E aí vocês veem que esses elétrons estão presentes tanto na bateria quanto no fio. Mas se esse circuito está aberto, que é esse traço maior do lado, se o circuito está aberto, não vai ter a passagem de corrente elétrica, não vai gerar eletricidade, que é o que a gente faz quando a gente apaga, né, o interruptor, mexe no interruptor e pode acender ou apagar a luz. Quando a gente fecha o circuito, aí esse movimento dos elétrons é ordenado. E aí, a partir do momento que eu ordeno esse movimento de elétrons, eu gero uma diferença de potencial do positivo para o negativo, gera corrente elétrica, gera campo elétrico, que a gente também viu na aula passada. Como vocês estão vendo na figura, é no nosso cotidiano. O campo elétrico ele não vai influenciar diretamente, mas a gente pode observar os seus efeitos e por isso que a gente fala dele em termos mais ilustrativos. Que aí ele influencia só no sentido de quanto que eu posso, como que eu posso quantificar essa corrente elétrica. E a imagem na frente do eletromagnetismo, quando vocês verem as equações de Maxwell, se conseguir chegar até lá, aí vocês veem como que todas essas coisas se conectam. Aqui a gente vai tratar mais direcionado para corrente elétrica e esse comportamento. E aí o sentido da corrente, geralmente a gente usa o sentido horário para ilustrar. Mas o comportamento do elétron, ele é anti-horário. E aí, se você for observar a essência da corrente elétrica, você vai ver que o sentido real da corrente, ele é anti-horário. Mas para convencionar e para ficar mais fácil essa compreensão, a gente fala em sentido convencional, que é o sentido horário, e se adequa também ao campo elétrico. Então, a corrente elétrica, em termos de convenção, e para vocês estudarem, resolver questões, a gente convenciona para o sentido horário. Isso influencia nos cálculos? Sim, se pedir direção e sentido, já que tem é uma grandeza vetorial, a gente representa com essa setinha em cima. Então, caso uma questão questione o sentido real da corrente, o sentido convencional da corrente, aí sim influencia, porque vai ser uma questão que está sendo cobrada exatamente isso. Sentido real, sentido convencional. Em termos de cálculo, não, porque aí o sinal da corrente dela não vai ser considerado, porque a gente usa o módulo, assim como a gente usa o módulo de carga também. Mas aí, como vocês veem, o circuito funciona normalmente, seja horário ou anti-horário, a lâmpada, ou seja lá o que você queira acender, vai funcionar, isso não influencia no nosso cotidiano. Porém, isso é aplicado. Se você for observar uma instalação elétrica, a cor do fio é diferente. Agora temos 3 pinos. E aí, para diferenciar, geralmente coloca azul, verde e vermelho para saber quem é o positivo e o negativo. Se eu vou carregar meu celular, eu vou estar preocupada com a ordem do carregador, se eu boto positivo ou negativo. Não, isso não vai provocar uma queima no meu equipamento. Mas as coisas existem e aí a gente tem acesso à informação. Na prática, sentido convencional, sentido horário, mesma direção do campo elétrico, mas eu achei importante trazer essa informação para vocês. Vai que, né? Seja cobrado. E aí, como que a gente quantifica corrente elétrica? Corrente elétrica depende diretamente da quantidade de cargas que eu tenho passando num determinado fio e que eu queira analisar. Então, supondo que eu tenha um fio com uma seção transversal qualquer. E aí, lembrando que, por exemplo, engenheiros elétricos ou eletricistas, eles se preocupam com essa espessura do fio. Isso porque a tensão, ela é variável. E aí, mais à frente, a gente vai ver que tem corrente alternada, corrente contínua. Então, o fio influencia na capacidade de resistência que esse fio vai suportar. O fio ele vai esquentar, então eu preciso ter diferentes
espessuras. Da nossa casa, geralmente é de 4 milímetros. Mas aí, se você olha para a eletricidade da rua, a distribuição elétrica, você vai ver que tem fios bem mais grossos. E aí, dependendo do que você tem na sua casa, vou olhar o fio de uma extensão, aí tem essa variação. Então, a espessura do fio, que a gente chama de seção transversal, vai influenciar também. Mas, em termos do cálculo, a gente só se preocupa com a área quando a gente quer saber a quantidade de elétrons que está passando. Daqui a pouco eu mostro essa parte. Mas aí, para vocês entenderem, corrente elétrica depende da quantidade de cargas que se passa no fio no decorrer do tempo. Então, se passa um elétron, eu considerando... Aí vocês agora olham para essa tabelinha que está em azul. Se está passando um elétron, eu sabendo que a carga elementar do elétron é 1,6, obviamente, a minha carga total vai ser 1,6. Se passam 2 elétrons, eu vou ter 3,2, porque aí é uma multiplicação proporcional. Se passam 3, 4,8, porque eu estou multiplicando isso pelo número de elétrons. Então, carga elementar vezes a quantidade de elétrons que está passando me dá a minha carga total. Então, a corrente elétrica em um fio vai depender da quantidade de elétrons que passa nesse fio em função do tempo. Deu para entender o que é corrente elétrica? Quem nunca tinha ouvido falar em corrente elétrica? Não sei se vocês viram o vídeo. Vi sim ou não, gente? Tá. Vocês vão falando, se não quiserem ligar o fone, aí vocês dizem sim ou não, para que eu tenha esse feedback, senão eu vou falar na velocidade da luz e vocês acabam sem ter entendido nada, porque às vezes eu me empolgo e falo bem rápido, então intervenho caso tenha se atrapalhado em algum momento. E aí a unidade de corrente, que é uma coisa que todo professor de física cobra, e também nas provas é importante vocês se atentarem à unidade de medida. A gente tem o sistema internacional, que rege todas as grandezas físicas. E aí, por convenção, o ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Ampere foi um cientista que contribuiu para os estudos elétricos, então coloca-se o nome dele, ampere, ou simplesmente a letra A, que representa a unidade de medida de corrente. Vou seguindo, tá? Qualquer coisa vocês falam. E aí, como eu disse antes, nós temos os tipos de corrente. Aqui, como vocês veem, tem elétrons livres que estão se movendo aleatoriamente. Fechando o circuito, eu tenho essa geração de corrente elétrica no sentido horário, que a gente convencionou. E aí, esse tipo de corrente gerada por uma bateria, ela se chama corrente contínua. E aí, quem já teve a curiosidade de olhar a bateria de carro ou bateria de moto, a gente vai ter essa amperagem estabelecida. Geralmente, carros 1.0 tem uma bateria de 50 amperes. Carro 1.6, 2.0, geralmente é de 60 amperes, porque ela vai ter uma potência maior. Então, corrente contínua nada mais é do que uma amperagem controlada. Então, se eu quero uma pilha palito, eu vou ter 1,5 volts. Se eu quero uma pilha maior, aquelas mais grossinhas, 9 volts. E por aí vai. Então, ó, em termos de gráfico, a corrente contínua é uma reta, porque o próprio nome está dizendo, é algo contínuo. Independente do tempo, a minha corrente vai ser a mesma. E aí vocês associam, para ajudar a memorizar, pilhas e baterias são sempre corrente contínua. E sempre também mantém esse sentido de deslocamento que é constante. Então, ao longo do tempo, eu não vou ter uma alteração na quantidade de elétrons. Ela foi preparada, uma solução iônica foi preparada para que aquela bateria ou que aquela pilha tenha uma corrente contínua. E por que as baterias se descarregam com o tempo? Por que eu tenho que trocar a pilha? Por que eu tenho que trocar a bateria? Porque elas se desgastam, não tem esse fornecimento constante de elétrons. Não tem a passagem de elétrons, ela está condicionada. Então, portanto, descarrega com o tempo. No entanto, essa quantidade de elétrons ela é mantida por um determinado tempo. Bom, e aí exemplos de circuitos elétricos com corrente contínua, nós temos circuitos gerados por pilha, geralmente controle remoto, brinquedos de criança, enfim. Tem as baterias também, que a gente também pode usar para iluminação, ou para outros recursos, como, por exemplo, carro, moto, e tem lanternas. Todos esses três são exemplos de corrente contínua, de aplicação da corrente contínua, e aí, dentro de cada situação, a gente pode analisar os circuitos elétricos, que eu também vou falar daqui a pouco.
Ainda sobre os tipos de corrente, nós temos dois, corrente contínua, e o próximo é a corrente alternada. Corrente alternada, como o próprio nome está já dando indícios, tem uma alteração, tem uma alternação da quantidade de elétrons. E aí um bom exemplo é a rede de distribuição elétrica. A nossa energia, a nossa eletricidade, elas são provenientes de usinas hidrelétricas, prioritariamente usinas hidrelétricas. Então, não tem como você manter um padrão de eletricidade, porque se tem uma baixa no movimento das águas, ou se tem algum fio partido, se tem algum tipo de alteração, iria provocar a queima dos elétrons domésticos, ou então apagão em uma determinada área, como de vez em quando ocorre. Então, a corrente alternada, ela precisa de mecanismos de calibragem, que aí a gente vai ver que é a tensão, a potência, a resistência, existem vários mecanismos para controlar essa corrente. Ela não deixa de ser alternada, mas ela pode ser controlada. Então, altera o sentido e altera a intensidade. E o gráfico, ele já é diferente, ele não mais é uma linha reta, que aí a gente pode associar a uma equação de primeiro grau, lá da matemática, e sim, agora passa a ser alternado. Nós temos períodos de alta intensidade, de baixa intensidade, mas precisa chegar na nossa casa, e aí por isso que eu botei um interruptorzinho para vocês lembrarem, nós precisamos ter uma tensão estabelecida, convencionada entre 110 ou 220, dependendo da região do país. Se a gente tem uma alteração muito grande nessa tensão, aí é o que provoca queima de eletrodomésticos e outros equipamentos. Aí agora a gente dando continuidade, gente, por favor, se vocês já entenderem, vocês falem, porque é muita informação e não tem como eu falar em detalhes todas as coisas, então eu vou falando. Nas questões eu demoro mais um pouquinho. Tá, e aí a gente já entendeu o que é corrente elétrica e o que gera ela. Agora, partindo para aplicações, nós temos os efeitos. E de uma forma muito simplista, eu trouxe os 5 efeitos principais da corrente elétrica, que é o efeito Joule, que é a liberação de calor, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro e outros equipamentos. Temos o efeito magnético, que é o que gera campo magnético se eu quero observar algum, tipo, um ímã. E eu quero gerar um dínamo, eu preciso de ter um circuito que organize para otimizar a utilização desse campo magnético, então o efeito magnético da corrente elétrica. E aí, mais na frente, vocês vão ver que corrente elétrica gera campo magnético e o contrário também. Tem o efeito fisiológico, que aí na outra aula eu mencionei os efeitos elétricos de animais, mas também tem o choque. E o choque, ele causa danos à nossa matéria, e por isso que se fala tanto em choque elétrico para você ter cuidado quanto a descargas de corrente elétrica. Tem o efeito químico, que aí você pode produzir reações químicas. Tem aquele experimento muito clássico, que é pilhas de batata ou pilha de limão. Você tem a acidez e você consegue gerar e controlar essa corrente elétrica. E tem também o efeito luminoso, que é o principal para toda a sociedade, que é para gerar a luz. E aí, consequentemente, a eletricidade. Então, esses efeitos da corrente... corrente alternada. Então, Nathalie, a corrente contínua, você entende pelo próprio nome que eu vou ter uma quantidade de elétrons controlada. E aí, por isso, contínuo. Eu vou ter, digamos, 20 elétrons. Dentro daquela pilha, só vai ter 20 elétrons, que vai gerar uma quantidade de carga determinada, e por isso eu tenho uma pilha de 9 volts, por exemplo, ou uma bateria de 50 amperes. Na corrente alternada, eu não tenho esse controle. E aí, pensando numa usina hidrelétrica, eu vou ter uma queda de água, que vai acionar um grande motor que vai ter um gerador. E aí esse gerador vai gerar eletricidade, mas não controlada. Pode gerar uma grande intensidade de corrente ou uma baixa intensidade, dependendo da força da água na estação do ano, ou naquele momento, ou dependendo da queda d'água em determinadas regiões. Nós temos duas principais usinas, que aí vocês vão lembrar pelos nomes, que é Itaipu e Paulo Afonso. Tem outros, mas eu estou só exemplificando. Paulo Afonso, a gente tem uma queda de água significativa, mas Itaipu é muito maior por conta das cataratas e da posição geográfica também. Então, ambas geram corrente, mas geram corrente alternada, porque depende da força da água. E aí, se a gente pensar, então gera corrente alternada,
o movimento dos elétrons. Eu tenho inúmeros elétrons, mas para chegar na nossa casa, a gente precisa ter esse controle. E aí, eu tenho esse movimento constante de elétrons, esse vai e vem de elétrons, eu não tenho um padrão na quantidade de elétrons que se passa por aquele fio, ou pelo gerador, pela rede de distribuição elétrica, mas eu posso gerar mecanismos para controlar essa corrente. E aí, nos bairros, a gente tem um grande disjuntor que faz esse controle. Ou tem transformador também, que transforma a quantidade de corrente que está passando para chegar só o necessário na minha rede de distribuição. Então, corrente contínua, eu tenho quantidade de elétrons controlada. A corrente alternada, não. Eu tenho um movimento constante de elétrons, que, consequentemente, gera uma alternação de carga elétrica. Então, eu vou ter uma alternação também de corrente elétrica. E aí, os efeitos são os 5 principais, nada. Pode falar, gente, pode ficar à vontade para perguntar, não precisa nem ficar, eu interrompo ou não. Pode interromper, porque assim as coisas fluem melhor e às vezes é a dúvida de outra pessoa também. E aí nós temos esses 5 efeitos, que são os principais, pode existir outros, mas geralmente em termos de questões são cobrados esses 5, que é em relação ao efeito Joule, você associar calor, pode lembrar também do chuveiro elétrico, do ferro. Tem o efeito magnético, que aí é mais para uma manipulação de tecnologia. Eu tenho um fone, ou eu tenho circuitos para aparelhos celulares, para computador, então a presença do campo magnético também, mas isso vocês vão ver com Ed Nelson. Tem o efeito fisiológico, que é a questão do choque, principalmente, é o exemplo mais direto. O efeito químico, que é em relação às soluções. Efeito luminoso para gerar eletricidade. E também tem o exemplo dos raios, que geralmente a gente tem em dias de tempestade, tem aquele clarão no céu. Então, esse efeito luminoso também é gerado a partir de cargas elétricas. Bom, e aí a gente já vai para a primeira questão. Foi do Enem de 2014, é uma questão conceitual, mas que envolve tanto corrente elétrica quanto campo elétrico. E aí vamos ver o que a questão fala. Eu vou ler só o enunciado, vocês vão lendo as alternativas. Os manuais de forno micro-ondas desaconselham, sobre pena de perda de garantia, que eles sejam ligados em paralelo. E aí, ligados em paralelo, isso já é algo de circuito, que a gente vai ver mais à frente, mas não interfere na interpretação da questão, por isso que eu antecipei ela. Mas aí daqui a pouco a gente fala também de tipos de circuito. Juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidos como benjamins. Eu não achei nada popular nessa palavra, eu mesmo não conhecia, geralmente a gente usa T's, que é os adaptadores, né? Devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. E aí a situação a gente tem o micro-ondas e os manuais de garantia diz que você não é legal usar o micro-ondas a partir do uso de T, para ligar micro-ondas, batedeira, liquidificador. Agora vocês leem as alternativas e mandam no chat qual a resposta que vocês acham que é correta. Dei. D. Mais alguém quer dar um palpite? Então tá, vou entender o silêncio como não. Bom, a situação que está sendo descrita é exatamente essa da imagem. E aí não precisa de você ter um grande conhecimento da física para entender que isso não é o adequado. Por quê? Se está tendo uma sobrecarga nessa tomada. Ou seja, a corrente que está vindo, a tensão de 220 que está vindo, ela está sendo distribuída ao mesmo tempo para vários equipamentos. Então, vai ter uma sobrecarga e todo esse sistema, todo esse emaranhado de fios, eles podem esquentar.
E devido a esse esquente do fio, que é por conta da corrente elétrica que está passando, pode sim provocar a queima de equipamentos ou até mesmo um princípio de incêndio. Então, a corrente elétrica ela é superior ao máximo de tomadas múltiplas que pode suportar. Então, o que é traduzindo isso? Eu tenho uma corrente elétrica que é alternada, porém, ela chega na nossa tomada controlada. E aí gera uma tensão adequada à minha região, seja 110 ou 220. Quando eu coloco várias tomadas, eu estou provocando uma sobrecarga. E aí a corrente elétrica necessária para funcionar todos os equipamentos, ela se torna muito maior do que o que está sendo disponível. Você acha que se conectar dois aparelhos em um texto só há risco? Não necessariamente, porque se você coloca só 2 equipamentos, você vai estar forçando aquela tensão, mas não tanto quanto uma grande quantidade. O ideal é você não arriscar, já que a gente está lidando com uma tensão que pode matar. É diferente de você estar lá mexendo com a pilha, porque a tensão é muito pequena. São 9 volts, como eu já disse, ou 1,5, que são as mais comuns. Mas aí a gente pensando na nossa segurança, se eu tenho a opção de ligar em tomadas separadas, é muito melhor. E é mais seguro, porque eu não vou estar sobrecarregando o sistema. No enunciado da questão, vem falando apenas de micro-ondas ligar a um outro equipamento. Só que aí, às vezes a gente abusa disso, coloca 3 equipamentos, 4 equipamentos, então vai estar forçando e, consequentemente, eu vou estar esquentando esse fio e pode sim provocar um incêndio. Em relação às outras alternativas, está falando em relação à resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura do fio. A variação sim ocorre, mas a resistividade vem de resistência elétrica. E a resistência elétrica está nos equipamentos e não na distribuição. Então, a tomada não tem resistência elétrica. Quem tem resistência elétrica são os equipamentos, como o ferro, a pranchinha do cabelo ou o chuveiro. Então, essa questão está errada pelo início, alternativa, né? Pelo início da alternativa. A terceira, a letra C, resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos. Novamente, resistência elétrica está nos equipamentos e não na rede de distribuição. E aí, a queima ou o incêndio ocorre onde está a tomada e não no equipamento. O equipamento só vai queimar se tiver essa descarga elétrica no equipamento. Então, está se falando na questão de sobrecarga. A sobrecarga está acontecendo na tomada. Então, a gente tem que analisar o que está acontecendo na tomada. Portanto, a letra C também está errada. Tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento. A tensão é suficiente, porém, eu vou estar lidando com a sobrecarga da corrente elétrica, porque ela já foi convencionada antes. Antes de chegar na nossa casa, a rede de distribuição faz o controle para chegar apenas à quantidade de carga elétrica, ou seja, a quantidade de corrente elétrica que suporta o que é necessitada na rede da nossa casa. Então, a tensão de 220 pode ligar até 10 equipamentos, mas a corrente elétrica que está sendo fornecida, como ela já foi convencionada para a amperagem necessária, então eu vou ter uma sobrecarga de corrente e não de tensão. Intensidade de campo elétrico elevada, que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla. O campo elétrico ele só é alterado dependendo da carga elétrica. Então, digamos que na região da usina hidrelétrica eu vou ter esse campo elétrico variado, sim, porque eu vou ter uma grande quantidade de elétrons. Mas, como eu já disse, na rede de distribuição faz esse serviço de controlar a corrente elétrica. Então, não se altera a corrente elétrica depois que se passa do disjuntor, ou seja, na nossa rua, a gente já tem um lugar que vai ter o disjuntor e o transformador que tem essa convenção. Então, o campo elétrico não tem nenhum problema, porque ele vai estar sendo gerado pela quantidade estabelecida através da corrente elétrica. Então, campo elétrico em corrente contínua vai ser contínuo. Na nossa casa, vai chegar a corrente contínua? Vai, porque foi convertida através do transformador. E aí só sobrava mesmo a letra C, que é a alteração da corrente elétrica, a sobrecarga de corrente elétrica. E aí o Enem, ele adora misturar os conteúdos, como vocês estão vendo. Aí já falou em campo elétrico, já falou em resistência elétrica, que a gente ainda vai ver mais à frente.
já falou em tipos de circuito e envolveu também a corrente elétrica, que é o conteúdo que a gente acabou de ver. Ou seja, vocês precisam sim saber tudo. Precisa de um conhecimento muito profundo? Não, mas precisa do mínimo e de muita atenção para não errar essas questões, porque facilmente vocês teriam escolhido a letra D, como foi o caso de Nathalie, porque confunde mesmo. Ah, a atenção é insuficiente? Ah, tem alguma coisa que é insuficiente, mas não a atenção e sim a corrente. E aí eu trouxe uma segunda questão que também envolve alguns outros conceitos, mas a gente vai vendo aos poucos. Depois, mais à frente, a gente vai voltar nessa questão para vocês verem como que o Enem cobra as coisas. A questão é de 2017, um pouco mais recente, então eu sugiro que vocês prestem mais atenção. A figura mostra uma bateria de computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto desse notebook pode ser usado antes dela descarregar. E aí, os computadores eles já vêm com esse cálculo. Então, é algo conhecido por todo mundo. Todo mundo que tem um notebook já observou que tem a bateria. Se sua bateria não estiver viciada, ela vai estar lá informando certinho quanto tempo você tem. Então, aí tem duas coisas para vocês prestarem atenção. Está falando em unidade de medida, que é minuto, ou seja, as alternativas, quando você fizer o cálculo, você precisa converter isso para minuto, porque a amperagem foi dada em hora, a voltagem é dada em hora, então vocês precisam converter o resultado final. E aí, interpretar o que é que a questão está pedindo. Está pedindo tempo, o tempo que vai funcionar essa bateria depois de desconectada. Então, vamos lá. O único dado que foi dado no enunciado foi que a corrente é de 2 amperes. Só que a figurinha não é só ilustrativa. Ela traz os dados que você também tem que interpretar. E aí, antes, há uns anos atrás, a única preocupação dos estudantes eram gráficos. Só que aí, mais recentemente, tem se utilizado também dessas imagens com informações implícitas. E aí você não precisa se preocupar só com o enunciado da questão, mas também com esses outros dados. Aí você tem que ter uma percepção mais ampla da questão. Então, como é que esses dados vão ser envolvidos na resolução da questão? Primeiro, você tem 11,1 volts, que é tensão, que a própria bateria já converte isso para 4.400 miliamperes por hora, que dá 48,84 watts por hora. Aí vocês não entenderam nada, porque a gente ainda não falou nem na unidade de medida, ampere por hora, e nem em watts por hora. Mas a gente vai chegar lá. E aí, ó, ampere por hora é a unidade de carga elétrica armazenada por hora nessa bateria. Então, ele já te deu a informação de carga elétrica. Qual é o problema? Que carga elétrica, a gente se acostuma a sempre pensar na unidade de medida Coulomb. Então, é uma outra informação que vocês precisam ter de unidades de medida. E aí, eu aconselho vocês voltarem, que é uma coisa super básica, é o sistema internacional, que a gente acaba não dando tanta atenção. Geralmente, a gente acha que os professores são chatos, eu também achava, só porque eu esqueci de botar lá o metro, ou porque eu esqueci de botar segundo, mas como vocês estão vendo, e é um detalhe, mas um detalhe que faz toda a diferença, porque possivelmente vocês não iam conseguir responder a questão se não se atentasse para esse detalhe. Então, depois, quando vocês estiverem estudando, dê uma olhadinha na tabela do sistema internacional, só para conhecer algumas unidades que não são tão comuns, como o caso de ampere por hora. Então, eu tenho aqui, ó. Outra coisa. É miliampere por hora. Aí, para completar, a gente ainda tem que se preocupar com fatores de multiplicação. E eu acho que agora a Nathalie se perde um pouquinho, mas eu vou falar rapidamente. Tem mais alguém que é do primeiro ano? Eu acho que, não sei se Raine está acompanhando. Deixa eu ver aqui. Não, Raine não veio. Na última aula ela também não tinha vindo. Tem mais alguém do primeiro ano? Só Nathalie? Tá. Então, quando a gente chega no terceiro ano, principalmente, as questões de carga elétrica, campo elétrico e corrente, a gente começa a vir esses submúltiplos. A gente está falando de elétrons, que é algo invisível aos nossos olhos, então é algo muito pequeno, de dimensões muito pequenas. Para tratar desses elétrons, a gente precisa de algo para controlá-los, para saber quantos que tem no fio. A gente não está falando de um elétron, mas de uma grande quantidade de elétrons que tem uma dimensão muito pequena.
E aí, para facilitar esses cálculos, se utiliza de fatores de multiplicação. Então, quando tem lá miliampere, significa que é menos 3. Nanoampere, menos 9. Picoampere, menos 12. E assim, tanto para mais quanto para menos. Eu coloquei a tabelinha aqui, depois vocês podem dar uma olhada que eu vou enviar o slide para vocês. Nessa questão especificamente, a gente tem que é miliampere por hora. Então, eu tenho 4.400 vezes 10 a menos 3, que representa esse ampere por hora. Resolvida essa parte, que é fundamental para resolver a questão, a gente ainda tem uma outra coisa para se preocupar, que é a questão da hora. No enunciado da questão, diz que, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto. Então, eu tenho que transformar essa hora para minuto. E aí eu multiplico por 60. Só que começa a complicar porque são muitas informações. E por isso vocês precisam estar atentos. Então tá. Já identifiquei quem é a carga elétrica. Lembrando que isso tudo é para calcular o tempo que vem na equação de corrente elétrica. Porém, eu não tenho quem é a carga. O enunciado da questão não me disse quem é a carga elétrica. Então, se eu não tenho, eu preciso encontrar o valor da carga elétrica para depois relacionar com a corrente, que é de 2 amperes, que foi dado no enunciado, para poder calcular o tempo. Começa a complicar, mas se você estudando, você vê que não é tão difícil, mas é muita informação, por isso que a gente sempre fala para vocês resolverem questões. A grande coisa das questões, das inúmeras questões que a gente passa, é o treino. Quanto mais você treina algo, mais aperfeiçoado vai ficar o seu conhecimento. E aí, multiplicado por 60, eu vou ter 264.000 vezes 10 a menos 3. Como menos 3 equivale a 0,001, ou seja, eu vou diminuir 3 casas decimais desse número, chegando no valor de 264 amperes por minuto. Então, nessa bateria, eu tenho circulando uma quantidade de carga de 264 amperes. Essa é a minha carga elétrica. Depois de todo esse moído, eu encontrei a carga elétrica. Então, eu já posso saber quanto tempo a bateria vai durar desconectada da tomada. Como é que eu faço isso? A partir da equação de corrente elétrica. Corrente elétrica é quantidade de carga em função do tempo. Como eu quero o tempo, eu mudo o lado da igualdade e vou ter que 264 dividido por 2 vai dar o resultado da questão. Lembrando que essa corrente foi dada no enunciado da questão, que é 2 amperes. Substituindo os valores, fazendo a parte matemática, eu tenho que vai durar 132 minutos. Então, 1 hora e um pouquinho. Quase 2 horas. Bom, quer dizer, mais de 2 horas. Então, é isso. A questão é complexa? Não, mas você precisa ter muita informação. Informação de unidade de medida, informação de como converter essa quantidade de cargas. Lembrar que o enunciado pediu em minuto e não em hora, e aí depois a aplicação direta na equação. Corrente igual a carga sobre o tempo. E aí essa questão ela também pode ser respondida de uma outra forma bem mais simples e direta. Só que para organizar a sequência, eu vou mostrar ela daqui a pouco. Alguém ficou com dúvida? Pelo menos em como ela foi resolvida. E aí? Diz sim ou não, gente? Obrigada, Gustavo. Tá. Então, eu vou seguindo, tá? Bom, como se não fosse o suficiente você resolver tudo isso, ter todas essas informações, as questões elas também podem te dar de outra forma os dados. Eu mostrei que nessa questão anterior, os dados foi dado através de uma figura da bateria, de uma foto da bateria, na verdade, onde tem as informações. Porém, pode ser dado também em gráfico. E aí, ao invés de já te dar o valor da carga elétrica, da corrente, esses valores podem ser dados em gráficos e aí você vai precisar interpretar. Por exemplo, do lado direito, a gente tem, do lado esquerdo da tela, a gente tem corrente constante. O exemplo gráfico é de uma corrente constante, você sabe isso por conta que é um gráfico linear, equação de primeiro grau, vocês lembram que é constante. Se eu quero saber quanto é a carga,
é suficiente multiplicar a corrente, que é 6, pelo tempo, que é 3, 18 coulomb. Então, tranquilo, nesse tipo de gráfico é mais simples. Identifiquei carga elétrica. Se é um gráfico de aumento linear, também de primeiro grau, porém, com esse aumento linear, aumenta no decorrer do tempo, aí envolve a figura geométrica, que nesse caso aí é um trapézio. E aí eu preciso saber a área do trapézio. Já é outra coisa que vem da matemática que a gente precisa saber. Mas é a forma da gente resolver as questões e que isso sempre é cobrado. Por isso que eu fiz questão de colocar, embora não tenha um exemplo de questão aplicado, eu trouxe para vocês já irem se familiarizando. Então, eu preciso calcular a carga elétrica através da área do trapézio. Substituo os valores, que aí, ó, base maior, 20, base menor, 10, altura, 20, dividido por 2, porque o trapézio, a gente só calcula a metade dele. Dividido por 2, 300 coulomb. Eu tô falando rápido, mas depois vocês recebem um slide, vai poder voltar, tá bom? E ver como é isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês com essa parte da aula é que o cálculo da quantidade de carga, ele pode vir de diferentes formas. Ou já dito na questão, ou através de uma imagem, ou através de um gráfico, e vocês precisam estar atentos quanto a isso. Você pode saber todo o conteúdo, todos os conceitos, e ser muito bom em matemática. Mas se você não interpreta os dados, você pode perder questões por besteiras, e isso para qualquer disciplina. Pode ser física ou pode ser qualquer outra, e isso é aplicável. E aí vocês precisam estar atentos quanto a isso. Aí ainda tem outro tipo de gráfico que pode ser mais difícil, que é quando tem variações lineares. No gráfico anterior, a gente tem um aumento linear, mas ele não está alternando. Quando a corrente é alternada, então eu vou ter variação de carga elétrica. E aí, nesse caso, a gente precisa também estar atento aos dados, de como extrair esses dados para poder aplicar. Novamente, a gente aplica a equação do trapézio, porém, os dados, eles são dados de uma forma diferente e também as unidades de medida que são dadas nesse gráfico. Nos gráficos anteriores, a gente tinha apenas unidade de medida em ampere. Quando vai para a variação, nesse exemplo, eu tenho miliampere. Então, eu tenho que considerar os submúltiplos também. Miliampere, 10 a menos 3, substitui a unidade de medida e faz o cálculo. Então, realmente é muita informação. Vocês só vão ficar mais tranquilos com isso com o exercício. No final do slide, a última coisa que eu vou mostrar para vocês hoje é um banco de dados de questões com resolução. Então, tem para todas as disciplinas. Então, vocês podem treinar isso e eu recomendo que façam. Sempre que tiver um tempinho, que tiver com disposição para resolver questões, façam isso, porque ajuda demais. E aí tem um outro tipo, mas aí já para um estudo mais avançado, não é cobrado no ensino médio, mas eu quis mostrar só para exemplificar, que é uma variação qualquer. Variações lineares, como o próprio nome está dizendo, é linear, é um cálculo mais simples. Quando a gente tem qualquer variação, que é o caso de usinas hidrelétricas, o exemplo mais próximo, eu vou ter uma grande variedade. Então, esse cálculo realmente fica um pouco mais complexo. E aí, só na graduação que a gente vê, vocês não precisam se preocupar com essa parte mais avançada da física. As questões do Enem, elas são de modo a nivelar o conhecimento dos estudantes. Então, não tem questões tão complexas. Elas exigem mais outras competências de vocês, como interpretação, como um conhecimento básico mais aplicado. Por isso que é importante vocês verem essas diferentes aplicações do cotidiano, trazendo para o contexto das questões do Enem. E aí, claro que a gente complica tudo mais um pouco, que é quando envolve as outras grandezas. Como, por exemplo, a diferença de potencial, que a gente falou na aula passada, com potência elétrica. Vários equipamentos, eles têm diferentes potências, que aí vai ter diferentes funções. Por exemplo, quem gosta de secar o cabelo. Aí tem se for um secador mais potente, vai ter 2 capacidades, ou até 3 capacidades. Ventilador, a mesma coisa. Liquidificador, a mesma coisa. A gente vai ter capacidades diferentes de aumentar o rendimento daquele equipamento. Então, eu tenho uma potência para aquele equipamento que eu esteja analisando. Então, a gente aí envolve tensão e trabalho. Trabalho é a mesma coisa que energia,
e eu envolvo também potência elétrica. Coloquei as equações para vocês, só para a gente situar o conteúdo, mas a gente vai ver isso aplicado em questões que eu acho que é mais fácil para compreender. Bom, mas potência vai depender do quê? Da tensão e da corrente de um determinado circuito, de uma determinada situação que eu esteja analisando. Como a potência vai determinar o trabalho que um equipamento pode realizar, no caso, um ventilador, eu quero aquele no número 1 do ventilador. Então, ele vai gerar um vento mais fraquinho. O trabalho mecânico é menor do que se eu botar na potência 3, que vai ser um trabalho mecânico muito maior, mais vento no ambiente. Então, é isso que a gente quantifica em relação à potência. Só que potência gera energia e vice-versa. Então, através da energia, eu posso calcular a potência. E aí, multiplicar a potência no determinado tempo. São formas de a gente calcular, mas, como eu disse, a gente vai ver isso já aplicado, que eu acho que vai ficar mais fácil. E aí, a gente volta para aquela questão da bateria. Como eu disse para vocês, esses dados, ele me deu a tensão, a carga elétrica e a potência. Watts por hora é a unidade de medida de potência. Então, ó, se eu sei que entre os dados foi me dado também a potência, eu posso fazer uma aplicação direta na equação de potência para identificar esse valor. Então, ó, potência vai ser igual à corrente elétrica, que foi de 2 amperes, vezes a tensão elétrica, que é 11,1 volts. Então, essa bateria, ela tem uma potência de 22,2 watts. Essa é a potência da bateria. Só que potência também gera energia. Eu posso calcular a energia em um determinado tempo. Quanto de trabalho aquele ventilador ou aquele secador vai realizar num determinado tempo. E aí a questão não perde o tempo? Já resolvi o que eu estava... Já encontrei o que eu estava procurando, que era o tempo. E daí, ó, da equação de potência, que é potência igual a energia dividido pelo tempo, eu isolo o tempo e determino o tempo que essa bateria vai funcionar. Nesse caso aí, ó, faço a substituição de 48,8, que no caso lá é 84, watts por hora, dividido por 22 watts. Só sobra 22,2 horas. 2,2 horas, que multiplicado por 60 minutos, eu encontro exatamente o mesmo resultado. E aí, vai depender do seu conhecimento na física e de como você acha que, para resolver a questão, fica mais fácil. Eu, particularmente, eu acho que esse mecanismo de manipular equações é mais direto. E aí também você não precisaria conhecer que ampere por hora é uma unidade de medida para carga. Se você não tem esse conhecimento, você não precisa se desesperar, porque você tem outras formas de responder a mesma questão. Como vocês estão vendo, através de conhecer potência e energia elétrica. Então, ó, substituindo os valores de uma forma bem mais rápida, eu encontrei que o tempo de funcionamento da bateria é 2 horas,2 e multiplicando por 60 minutos, eu encontro o mesmo resultado, 132. Bom, para fazer esse tipo de questão, vocês precisam ter um treino bem considerado em resolver exercícios, porque realmente é muita informação, mas não que a questão seja difícil, mas você precisa da informação para poder resolvê-la. E aí a gente só aprende isso treinando. Então fica a minha dica de vocês, sempre que puderem, responderem questões desse tipo, que tenham sido questões do Enem ou não, pegar um livro e ver como que as questões são resolvidas, ajuda bastante. E aí agora uma terceira questão que envolve aquela parte que eu falei, até indiquei um texto para vocês lerem, que é sobre eletricidade animal. Eu falei para vocês que é cobrado, procurei, na de 2019 não achei, na de 2018 caiu, então considerado, né, uma questão recente. Alguns peixes, como o poraquê, que é uma enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Então, já traz uma situação do cotidiano. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts.
Então, já está te dando os dados de corrente e de tensão. O quadro, que é esse aqui de baixo, apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o exaustor, o computador, o aspirador, a churrasqueira ou a secadora. Aí percebam que todo esse envolvimento do peixe é só para situar vocês em relação à potência elétrica. Vocês podem nem conhecer o danado do peixe, vocês podem não saber qual a tensão que ele gera. Mas, através dos dados, vocês podem calcular e comparar. Tá, então esse peixe gera que potência? E, através dessa comparação, você resolver a questão. Então, é esse tipo de questão que envolve situações do cotidiano. A gente nem sabe que peixe é esse. Eu, pelo menos, nunca vi, nunca fui na Amazônia, então não faço ideia. Mas dá para a gente resolver e conhecer essas situações do cotidiano ajuda porque você fica mais familiarizado com o que está sendo envolvido no enunciado da questão. Então, ó, rapidinho você resolve através da equação de potência. Potência é igual a tensão vezes corrente elétrica, como a gente já viu. No enunciado da questão, a tensão é de 600 volts e a corrente de 2 amperes. Eu encontrei 1.200 watts. Das opções, qual tem, e aí olhando agora para a tabela, tem 1.200 watts. A churrasqueira elétrica. E aí acabou a questão. Rápido, uma questão que nem é tão longa, não é difícil, só precisa de você fazer uma multiplicação e uma comparação. Então, são questões desse tipo que o Enem cobra. Claro que vai ter questões bem mais complexas, e eu trouxe alguns exemplos dela também. Mas se a questão é simples, não se justifica você perder por uma falta de compreensão. Então, é importante que vocês comecem a lembrar dos conceitos. Por exemplo, potência. O que é que eu envolvo no conceito de potência elétrica? Voltagem e corrente. Eu só vou ter potência se eu tiver essas duas grandezas. E daí, multiplicando elas, eu encontro a potência, que é o caso direto de aplicação dessa equação através dessa questão 3. Todo mundo está entendendo o que eu estou apresentando até agora? Ou tem alguma dúvida? Então, vou seguindo, tá? Bom, e aí... Tá, obrigada. Mais uma questão. Estava muito simples, agora a gente complica um pouquinho. Essa questão ela já é um pouco mais antiga, né, de 2010, mas é um estilo bem comum quando a gente compara com as outras questões dos outros conteúdos também. Claro que a gente fez o recorte, né, para a eletricidade, mas se for para apostar em estilo de questão, eu apostaria nesse tipo, porque ele envolve novamente a análise de imagens. E o Enem, como é uma prova muito cansativa, tá tendo essa dinâmica de trazer uma imagem, algo mais ilustrativo, até no tema de redação também, com imagens, as questões de português, de história, enfim, sempre está vindo imagens. Então, eu procurei uma questão que estivesse mais próximo de como que a prova está sendo construída. Portanto, vamos ver essa questão. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatts por hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço de quilowatts-hora fosse 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de... E aí tem várias coisas que vocês precisam entender. Primeiro, está se falando de potência elétrica, novamente, mas agora a gente não quer saber exatamente o valor da potência, mas sim quanto a gente paga por energia a cada minuto. A cada hora, no caso. E aí você precisa analisar esses dois gráficos, mas para analisar, a questão já te disse como fazer isso. Quando a gente lê de primeira, a gente acha muita coisa, depois tem que fazer uma leitura novamente para poder entender o que é que ele está dizendo.
E aí, ó, na terceira linha desse enunciado, ele diz que da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro na unidade, na dezena, na centena e no milhar. Se o ponteiro tiver ultrapassado um dos números, você considera o anterior. Então, é isso que a gente precisa para resolver essa questão. Vou aqui para adiantar. Então, ó, a leitura do mês passado. A gente precisa conhecer as duas leituras, né? A do mês passado e a do mês atual, para fazer o comparativo e determinar quanto que eu vou pagar de energia. Então, ó, no mês anterior, já botei o resultado aí, ó. Mas se a gente for olhar na primeira imagem, está entre o 2 e o 3. Ele mandou considerar o ponteiro no número anterior. Então, por isso, 2. Na centena, nós temos o ponteiro entre o 5 e o 6. Então, eu considero 5. Na dezena, tem o 7, o 6 e o 7. Então, eu considero o 6. E na unidade, está entre o 3 e o 4. Eu considero o 3. Não é difícil, porém que você tem que ter compreendido o enunciado. E aí você vê que na questão de física, nem tem tanta física, mas antes disso a gente precisa de interpretação. Interpretação de texto, interpretação de imagem. Então, são essas coisas que a gente precisa prestar muita atenção para não errar por besteira. Porque se você erra um númerozinho desse, consequentemente, você vai alterar o resultado. Em relação à leitura atual, mesma coisa. No milhar, nós temos entre o 2 e o 3. Escolho o 3. Na centena, nós temos entre o 7 e o 8. Escolho o 7. Na dezena, entre o 7 e o 8 de novo, eu escolho o 7. Desculpa, já está no 8, né? Então, é só marcar o 8. E na unidade, está marcando no 3. Então, a partir da análise dessa imagem, eu já determinei que a leitura do mês atual é 2.783. Agora, o que é que eu faço com esses dados? Vamos lá. A gente precisa calcular agora quanto que se gastou de energia no mês passado e no mês atual. Como é que calcula isso? Fazendo uma subtração. Porque eu tenho um dado do mês anterior, no dia lá que foi feita a leitura. E no mês atual, novamente, eu tenho esse dado da leitura. Se eu faço a subtração, eu vou saber exatamente quanto foi gastado nos 30 dias. E aí, portanto, subtraindo, deu o valor de 220 kW por hora. Agora, para multiplicar, para saber o valor em real, quanto eu vou pagar, é uma regra de 3. Sim, sempre vai cair regra de 3 na prova do Enem, seja qual for a disciplina que quer dizer, seja qual for, não, nas áreas de exatas, seja química, biologia e a física, acaba cobrando de alguma forma a regra de 3. Então, lembrem que regra de 3 é muito simples, mas tem alunos que às vezes se confundem onde bota cada grandeza. No caso dessa questão, no enunciado foi dito que 1 kW equivale a 20 centavos. Então, quanto vai dar 220 kW? É uma multiplicação direta, estabelecida por regra de 3. Então, ó, 1 kW vezes x é o valor que eu vou encontrar, por isso a gente bota a variável x, igual a 220 vezes 20 centavos, que for o valor de cada quilowatt. Então, multiplicando, eu encontro o valor de R$ 44. Será o valor da energia elétrica, que aí é a alternativa E. Vamos ver aqui. Só uma coisa. Ó, os valores estão muito próximos. 41, 42, 43, 43,80, 44. Então, percebam, se você erra um númerozinho da análise da imagem, você perde a questão facinho, porque ao invés de dar 44 fechado, certamente daria um valor muito próximo às outras alternativas da questão. Então, não é uma questão difícil. Como vocês viram, eu resolvi a questão toda com uma subtração e uma multiplicação, coisa básica que a gente aprende lá no Fundamental 1. Porém, a maior complicação dessa questão é a interpretação. E a interpretação textual e interpretação de imagens também. Então, por isso, a gente sempre, pelo menos eu sempre fico falando, vocês precisam responder questões. Porque por mais que você saiba toda a teoria, se você não está acostumado com esse tipo de questões, você erra assim por besteira. Porque ao invés de botar, por exemplo, 2.563, você poderia botar 2.564, 65. E aí, com certeza, alteraria o resultado e você não ia chegar na alternativa correta. Certo?
E aí vocês veem que é uma questão que envolve potência, mas indiretamente. Não te cobrou uma aplicação na equação de potência, mas um conhecimento sobre potência elétrica, sobre energia elétrica e sobre o cálculo de energia elétrica que a gente paga mensalmente. Então, é uma questão que está muito presente no nosso cotidiano, envolveu a física, mas envolveu muito mais interpretação e artifícios matemáticos do que a própria física. É isso que vocês precisam compreender da prova do Enem. É difícil? É porque envolve muita coisa, mas se torna fácil, ou pelo menos menos difícil, quando você tem em prática, você está familiarizado com esse tipo de questão, tá bom? Aí agora sim, a gente fala. Faz isso aí, ó. Vai que esteja te roubando. Às vezes o cálculo pode dar errado, gente, mas brincadeira, porque a gente tem agora digital, né? O valor digital, então é mais tranquilo. Mas sim, já muita gente foi lesado nas contas de energia antigamente por esses cálculos errados, um número errado que se coloca até assim. Tem pessoas que conferem a leitura, né? Mas nem todo mundo. Tem gente que nem tem tempo para isso, enfim. Bom, e agora a gente entra em resistência elétrica, que foi mencionado lá na primeira questão. Como eu falei para vocês, a resistência elétrica é algo que gera o efeito Joule, gera esse efeito de calor. Então, dependendo da função que eu queira, ou do equipamento que eu queira, eu vou usar resistores. E aí, o conceito físico que explica isso é a resistência elétrica. A resistência elétrica, ela depende diretamente da tensão e da corrente elétrica. Então, é uma divisão, e eu, dividindo tensão por corrente, eu determino a resistência elétrica. Na prática, a resistência ela já é estabelecida para cada tipo de equipamento. Mas, claro que as questões ficam brincando com isso para ver se você aprendeu mesmo ou não. Cada equipamento, cada material tem uma resistividade diferente. E aí eu trouxe uma tabelinha só a fim de exemplificar. Por exemplo, a prata tem uma resistividade de 1,62. Já a platina tem uma resistência de 10,6. Então, sim, altera de acordo com cada material e vai depender diretamente da tensão e da corrente elétrica. Então, são essas duas equações que estão sendo exibidas para vocês que pode ser calculada a resistência, ou através da tensão, dividido por corrente, ou através do fio, né, da espessura, da área do fio, em relação ao material que ele é feito. Via de regra, os fios de eletricidade são de cobre. E aí a espessura é o que vai definir quanto de resistividade aquele fio vai ter. Quando o fio esquenta demais, é porque está tendo uma passagem de corrente além do esperado, além do que deveria estar passando. E aí, por isso que esquenta e pode, sim, queimar o fio. Mas essa espessura, a gente não se preocupa tanto. Isso é um trabalho para os eletricistas, quando vão fazer uma instalação na nossa casa, ou trocar toda uma rede elétrica. Aí ele se preocupa com a demanda de energia elétrica do lugar. Para fins didáticos, para questões, esses valores eles já são dados no enunciado ou são contextualizados, como vocês viram na questão anterior. Não está cobrando diretamente a potência elétrica, mas está cobrando o conhecimento. Então, o que é resistência elétrica? É a capacidade de resistir à passagem de uma tensão através de uma determinada corrente elétrica. Isso, basicamente, é isso. E serve para quê? Para produzir o efeito Joule, que está associado ao calor. Bom, só que a gente pode relacionar isso também com a potência. Qual a relação que isso tem com a potência? Se a potência depende da tensão também e da corrente elétrica também, a gente pode fazer essa associação. Tem uma imagem que associa os três, tipo uma circunferência, e vai associando os três. Eu procurei, mas não encontrei. Caso eu encontre, eu coloco no mudo. Ajuda a memorizar. Porque dá para vocês, ó, nessa parte aqui, ó, vermelha, no canto da tela. A gente tem que potência é igual a resistência e corrente ao quadrado. Só que anteriormente a gente tinha visto que potência... Então, não vou voltar tudo não, porque vou perder tempo. Mas anteriormente a gente tinha visto que potência é tensão vezes corrente. Substituindo aqui é que eu encontro essa segunda equação, mas mais na frente eu coloquei para mostrar também.
Então, basicamente, eu posso tanto encontrar potência quanto resistência através do conhecimento da tensão e da corrente. Se está tudo misturado, eu posso misturar isso também nas questões. Então, você precisa, sim, saber tudo, o que não é nada reconfortante, mas não é difícil também. É complicado quando a gente tem esse primeiro contato. Aí sim, porque é muita informação mesmo, vocês têm razão em reclamar. Mas aí depois que vocês vão vendo questões, vocês vão vendo aplicações, se torna um pouco mais simples, porque vocês vão se familiarizando com as equações também. E aí meu conselho não é que vocês surtem pelas equações, mas vocês tenham um conhecimento mínimo de como que pode vir esses jogos de equação nas questões já de forma aplicada. Mais na frente eu trago essa aplicação que eu tanto estou falando. Bom, o resistor, ou a resistência do ferro, a resistência do chuveiro, vai depender da aplicação que eu quero, da função que eu quero. Chuveiros mais... esses mais caros mesmo, que a gente chega em material de construção, o chuveiro é R$ 300, mas tem aquele mesmo chuveiro elétrico que é, sei lá, R$ 100. A diferença é que a resistência vai suportar maior ou menor tensão ao longo do tempo, vai ter uma durabilidade maior. Então, existem diferentes tipos de resistores. Para as questões, esse conhecimento ele não é cobrado. O que é cobrado de vocês é a capacidade de gerar calor. Então, o símbolozinho é esse que está mostrando aqui, ó, o R, e geralmente vem esse tracejado, que representa resistor. Se tem essa figurinha, você já sabe que tem um resistor no circuito de vocês. Qual a principal função? Gerar calor. É só isso que precisam saber. Vocês não precisam se preocupar com o estilo da resistência ou com a aplicação de cada resistor desse, mas vocês precisam ter esse conhecimento básico, que é o símbolo e qual a função principal? Gerar calor. Pronto. Claro que dentro de cada questão, isso complica porque tem bem mais informações para serem analisadas, porque envolve outros conceitos. Dificilmente a questão cobra só qual a função de um resistor. Não vai ter uma questão desse tipo. Então, por isso que complica, porque vocês têm que saber muita coisa. Mas aos poucos vocês vão chegando lá. E aí eu trouxe uma questão de como que é cobrado. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem enquanto eu vou beber água e eu já volto. Gente, a hora hoje passou muito rápido. Já são 3h10 e a gente não está nem na metade da aula, mas tudo bem. Certamente não vai dar tempo de concluir. Então, quando for 4 horas, vocês me avisam, porque também vai ficar muito cansativo. E aí eu vejo para a gente terminar a aula na semana que vem, ou a gente marca um outro horário, a gente combina isso direitinho, tá bom? Alguém já terminou de ler a questão? Tá, tudo bem.
Bom, como eu não sei se vocês estão respondendo ou se estão com dificuldade, eu vou explicar como é a resolução e aí depois vocês comparam ou voltam a tentar responder, tá bom? Bom, a questão tem um enunciado grande, como vocês podem ver, envolve a questão da resistência e, no final das contas, o que é que ele quer? Saber qual a resistência desse chuveiro. Te deu o valor da tensão e te deu o valor da potência de cada uma das 3 voltagens. Como eu falei, que geralmente traz essas 3 voltagens. Bom, então como é que a gente responde essa questão? Uma aplicação na equação de potência. O enunciado, embora seja grande, se você for trazendo os dados para o canto, você tem tensão e tem a potência. O que é que ele quer? A corrente, porque é a corrente que vai determinar qual a resistência. Então, ó, potência 3.200, deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês. 3.200 é a posição do inverno. Então, para concluir a questão, ele diz: deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições. Se é em qualquer uma das 3, a gente pega qual? A maior, porque suportando a maior, com certeza vai suportar as 2 menores. Por isso, a escolha pelo inverno. Qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura sem que haja riscos de incêndio. Antes a gente não falou que a sobrecarga é gerada pela corrente elétrica? Se a corrente elétrica é o que controla a circulação de carga elétrica e, consequentemente, é regida pela tensão, então, eu utilizando a posição do inverno, eu já pego a potência maior. Então, vamos lá. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Então, a equação de potência, peguei posição inverno e a tensão, que é de 110, também foi dado no enunciado, e eu determinei qual é a corrente, aproximadamente 29,9, portanto, eu posso considerar que a resposta é de 30 amperes. Envolveu resistência? Envolveu. Pediu para calcular a resistência? Não. Você precisou o quê? Interpretar. A resistência, ela envolve calor. Foi o conceito que eu falei para vocês, que vocês precisam memorizar. Tem um monte de coisa envolvida? Tem. Em circuito, aí sim, vai envolver esse símbolo e um pouquinho da parte de cálculo. Em questões mais gerais, que envolvem outros conceitos, você precisava compreender que o resistor vai gerar calor. Se ele vai gerar calor e o chuveiro é calibrado para 3 voltagens, eu pegando a maior, as outras 2 são atendidas também. Por isso, a questão é resolvida com uma divisão. Embora seja uma questão longa, eu sei que alguns de vocês tentaram fazer, eu que não dei tempo de vocês terminarem, porque a gente realmente tem um tempo curto, mas aí depois vocês tentando, lendo novamente, vocês vão ver que a questão ela é grande, mas ela não é difícil, ela é uma questão interpretativa. Quando ele diz aqui, ó, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer das 3 posições, é o coração da questão. Se você interpreta isso, pronto. Não tem como você errar a questão, porque aí você entende que está envolvendo potência, está envolvendo a tensão, que é corrente, e aí eu só faço a divisão e acabou a questão. Olha, assim, agora vocês podem achar fácil, mas é treino. Se você treina, se você tem essa familiaridade com as questões, fica mais fácil. E como eu falei para vocês, é uma questão de 2010, mas é um estilo bastante cobrado na prova, por isso que eu trouxe ela aqui para a gente ver como é. E agora, uma segunda questão, também envolvendo chuveiro. O Enem adora chuveiro elétrico, nunca vi isso. Sempre tem uma questão, acho que eu já mostrei 3, né? Que envolve chuveiro elétrico. Essa de 2013, vamos ver como que envolve também a questão da resistência. Um chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Resistência. O que possibilita a elevação da temperatura da água? Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com o dobro do comprimento do fio, a metade do comprimento do fio, a metade da área de seção
no caso, a circunferência, o quadruplo da área da seção do fio ou a quarta parte da área da seção do fio. Não envolve cálculo a questão, mas ela envolve também uma interpretação. E quando a gente pensa na metade do comprimento, não é o comprimento que vai determinar, mas sim a área de seção transversal. Aí eu trouxe aqui para vocês como a gente pode resolver através do cálculo. Depois eu vou falar como a gente faz a questão interpretativa. Bom, em relação ao cálculo, a resistência ela é regida por tensão dividido pela corrente. Isso a gente já falou. A gente também já falou que a potência é tensão multiplicado pela corrente. Então, eu tenho essas duas equações que eu posso utilizar para resolver essa questão. Se eu substituo a equação de resistência dentro da equação de potência, ou seja, substituindo a corrente, eu encontro a relação dessas duas equações. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Essa é uma forma matemática de manipular as equações. Então, eu lembrando de uma, de duas delas, eu faço várias manipulações. E as questões de física sempre tem esse joguinho, para testar se vocês estão aprendendo ou não. Então, depois eu mando o slide para vocês e vocês revejam isso, que vai ajudar demais. Então, para definir qual é a potência que eu, no caso, que resistência eu vou precisar para que ele funcione tanto em 110 quanto em 220, eu faço tensão 1 com a tensão 2, porque ele deu as duas tensões, 110 e 220. E aí, fazendo a substituição, isso é só passos algébricos, é matemática pura. Só que nem tem tanto a matemática em si, é passos algébricos. A gente vai ajustando as equações para obter o resultado. Então, eu tenho que a resistência 2 é de 220 e tenho que a resistência 1 é 210. Quando eu organizei a equação e substituí os valores, ficou que as tensões, elas ficam ao quadrado. Isso organizando a equação. Vocês depois voltem e dêem uma olhadinha qual foi o passo. Qualquer dúvida, vocês mandam para mim. Então, feito a substituição, eu tenho que a resistência ela tem que estar o quadruplo para suportar a tensão de 220. Ou seja, 4 vezes a resistência de... 4 vezes a resistência ampliada para ela suportar. Aí vamos voltar para a questão interpretativa. Depois vocês podem voltar e olhar o cálculo com calma. Quando fala no dobro do comprimento do fio, eu vou aumentar o tamanho do fio, ele é desse tamanho, vai ficar um tamanho maior, mas a carga, a corrente que está passando ali, vai ser a mesma. Porque ele passa já de uma forma controlada. Então, não vai influenciar em nada. Metade do fio, eu vou partir o meio do fio, vai alterar a tensão? Não, a tensão, ela depende da corrente. A corrente, se eu não estou alterando o valor da corrente, a amperagem que está passando, nada vai acontecer. Metade da área de secção. Se eu botar metade, eu vou permitir que, ao invés de, digamos, 4 elétrons está passando no fio, partir a metade, vai passar 2 elétrons naquele mesmo espaço. Então, se eu estou diminuindo a corrente, eu vou diminuir a tensão. Então, isso não é legal, porque eu quero aumentar, eu quero que ele suporte mais energia. Então, o quadruplo da área da seção transversal. E aí, eu aumentaria a seção transversal em 4 vezes, mas continuaria passando a mesma corrente. E aí, quando eu penso na quarta parte da área da seção transversal, o que eu estou dizendo é que aquela resistência que antes era de 110, ela pode ser suportada. Eu vou pegar uma resistência de maior potência e substituir no chuveiro. Então, certo, o chuveiro, ele foi convertido para funcionar em 110. Então, eu transformo essa resistência, troco a resistência para suportar 220 ou até mais de 220. Então, consequentemente, eu pegando a quarta parte, e aí são múltiplos. Poderia ter calibrado para 2 vezes, no caso, a resistência, mas ia bater certinho 220, então poderia queimar a resistência, que é o que mais acontece nas nossas casas. Porque qualquer variação de tensão pode queimar a resistência. Então, se são múltiplos, depois de
se eu quero o dobro, é muito preciso, então eu pego, multiplico por 4, que como são calibragens, eu substituo e aí não vai queimar o chuveiro. É uma questão interpretativa, você precisa de um conhecimento maior, então tem a opção de você apenas analisar a questão, só que você precisa de um conhecimento maior de eletricidade, ou você pode calcular, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas aí você obtém que tem que ser 4 vezes a resistência do inicial, ou seja, ao invés de ser 110, se a gente multiplica por 4, vai ser 440, mas porque são valores múltiplos. Então, suportaria 220 ou até mais, então não ia queimar a resistência. Não ia queimar o chuveiro, no caso, a resistência do chuveiro, porque ele iria suportar até mais do que 220. Bom, como envolveu resistência, potência, corrente, não dá para ficar retomando ao conteúdo, então depois vocês voltam a essa questão, analisam ela melhor e mandar as dúvidas caso não tenha compreendido todo o passo a passo. Mas é uma forma de vocês fazerem. Se você não tem uma leitura maior, vai perder um tempinho? Vai, que aí já se tornou um cálculo maior para o Enem. Eu não vi uma questão desse tipo esse ano, tanto procurei na prova anterior, procurei em 2018, não tem, espero que não caia uma questão desse tipo, porque aí é, como eu falei, ou você tem um conhecimento maior da eletricidade, que isso é raro no ensino médio, a gente não se preocupa com essas coisas no ensino médio. Exceto se você faz um curso de eletrônica ou específico de eletricidade. Ou ter esse conhecimento algébrico da matemática, que também os alunos de ensino médio não têm, vocês não têm. Então, eu espero que não caia esse tipo de questão, mas eu trouxe para exemplificar, né? Vai aqui. Bom, essa questão também é uma outra questão que envolve chuveiro elétrico, e aí eu não vou responder, porque elas ficam sempre nesse joguinho de envolver tensão, potência, corrente. Então, eu vou deixar como exercício para vocês. Coloquei o gabarito, tentem fazer em casa, qualquer coisa, manda. Meu resultado não chegou no 0,3. Aí eu ajudo vocês a fazerem. Hoje é nosso segundo e último encontro, mas a gente pode manter contato, ficar à disposição. Eu acho que no e-mail que eu mandei tem o número do meu WhatsApp, podem mandar mensagem, não tem problema. Se eu não responder na hora, depois eu vou e respondo. Bom, e aí, na continuação, a gente tem os geradores elétricos, que, resumindo o que é um gerador elétrico, ele tem a função de manter a DDP, que é a tensão permanente nos terminais. Então, eu disse antes que a corrente alternada ela é geralmente proveniente de redes de distribuição. Então, a gente tem lá a usina de Paulo Afonso, que distribui eletricidade para uma grande região no Nordeste. Essa corrente ela vai estar alternando ao longo da distribuição, ou seja, ao longo dos fios, os elétrons eles estão para lá e para cá, estão alternando. A tensão ela é um meio de converter para funcionar os equipamentos, mas isso não garante que vai estar tudo equilibrado. Então, a gente tem um segundo recurso, que são os geradores elétricos, que funcionam para controlar o trabalho de uma determinada carga. Então, por isso, a gente relaciona aí. Geradores elétricos é representado por essa letrazinha E, que é uma letra grega chamada Fem, que controla o trabalho em função da carga elétrica. Depois a gente vê como que aplica. Então, num circuito, o circuito mais simples é onde eu tenho um fio, uma bateria e uma lâmpada. Se eu quero controlar essa Fem, essa corrente que está passando na lâmpada, eu preciso de um gerador. E aí esse gerador, ele está associado com a bateria. É a bateria que faz com que tenha esse movimento de elétrons, consequentemente gere o trabalho. E aí aqui do lado eu coloquei uma aplicação bem simples, onde eu tenho uma pilha de 12 volts, representado pela letrazinha E, que é a Fem de 12 volts. Tenho que a lâmpadazinha, ela suporta 3 ohms, e aí eu aplicando, eu determino a corrente. Bom, e aí, a partir de agora, rapidamente a gente viu os conceitos, eles começam a misturar mesmo cada um dos conceitos físicos em termos de eletricidade. E aí, ao mesmo tempo que a eletricidade é legal, porque tem muita coisa do nosso cotidiano, os conceitos eles não são complexos, mas começa a misturar muito, e aí só realmente estudando, respondendo questão para ficar mais simples.
Trouxe um outro exemplo de resistência interna. Eu vou adiantar um pouco para falar, bem que seja um pouquinho de circuito. E aí depois eu vou combinar com a Ednelson como é que a gente faz para retomar essa discussão, porque são 3h30, todo mundo já deve estar cansado, eu já estou ficando sem voz. Então vou adiantar um pouquinho e depois a gente vê como é que faz. Ou eu gravo uma aula e mando para vocês, ou a gente marca um outro encontro para poder, né, tirar as dúvidas. Mas hoje mesmo eu envio esse slide e aí eu sugiro que vocês deem uma olhada, comecem a estudar e já vão mandando as dúvidas. Porque vai que não tenha esse segundo encontro, porque tem a parte de eletromagnetismo, eu estou em outro curso, enfim, loucura, né? Então, vai que a gente não consiga se encontrar novamente, mas vocês veem o material e mandam as dúvidas, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Aí eu trouxe algumas questões que vão mostrando como que se brinca com essas grandezas. E aqui, novamente, ó, uma questão que pede apenas para você analisar um gráfico. Mas é uma análise de um gráfico que envolve a equação de primeiro grau, conhecimento da matemática. Mas aqui, ó, no cantinho eu coloquei a resposta, vocês deem uma olhada. E, novamente, né, qualquer dúvida vocês mandam para mim. Bom, circuito elétrico é a alma da eletricidade. Só que não dava para já falar desse circuito sem falar de tudo isso que eu falei antes. Foi muito rápido, é muito conteúdo para 2 encontros, mas pelo menos vocês, quem já viu o conteúdo, deu, né, para revisar. Vocês ainda podem continuar esse exercício de rever os conceitos. Nathalie está só começando, mas que bom que ela teve esse interesse, porque quando chegar lá no 3º ano ela já está fera. Bom, todo circuito elétrico tem que ter 3 coisas principais, que é o gerador, o condutor e a carga. O gerador ele vai orientar o movimento dos elétrons. Então, pilhas, baterias e geradores maiores de usina, eles vão controlar esses elétrons para gerar a corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ter que ser conduzida para poder ter a funcionalidade que eu quero. Seja funcionar um ventilador, seja acender uma lâmpada, eu preciso desse condutor, que são os fios. E, por fim, a carga, que é o que transforma a corrente elétrica em trabalho. E aí, quando eu transformo corrente em trabalho, eu tenho eletricidade. Basicamente, esse é o conceito, os conceitos que envolvem o circuito elétrico. Bom, então, no circuito elétrico, eu tenho uma fonte elétrica, que são os geradores. Eu tenho a corrente elétrica, que é o que está fazendo passar a carga elétrica. O fio que passa a carga elétrica. Então, esse é o circuito mais simples. A carga gera trabalho, ou seja, tem esse efeito luminoso, o condutor são os fios e a bateria é a fonte ou o gerador. Só que a gente tem circuitos simples, onde eu quero apenas acender uma lâmpada. Eu tenho circuitos em paralelo, em série, que é quando eu quero acender uma sequência de lâmpadas, por exemplo, na igreja, ou talvez em salas de aula, depende do lugar, ou mesmo pisca-pisca. Todas as lâmpadas elas estão ligadas em série. Se eu acendo uma, acende todas. Se queima uma, queima todas. Esse é o problema de circuitos em série. Circuito em paralelo, eu posso acender todas ao mesmo tempo, mas elas não vão queimar. Se queima uma, não vai queimar todas as lâmpadas. E aí a gente usa lâmpadas, mas tem outras aplicações também. E tem o circuito misto, que aí envolve tanto série quanto em paralelo. Geralmente, as questões do Enem cobram os circuitos mistos, porque é o mais complexo, né? Então, se você sabe o mais difícil, certeza você vai saber os mais fáceis também, que é paralelo e em série. Bom, para você calcular uma corrente em um circuito, calcular quanto de trabalho foi gerado através do movimento das cargas, ou saber a tensão, saber que lâmpada queimou em que momento, a gente precisa fazer a associação de resistores. E aí a gente tem a associação em série, onde tem várias equaçõezinhas que regem essa tensão. Por exemplo, a gente já viu que tensão é resistência vezes corrente. No circuito em série, a tensão total é a soma das tensões. Então, eu tenho 3 resistores aí no exemplo. R1, R2 e R3. A tensão total vai ser a soma da tensão 1, da tensão 2 e da tensão 3. A resistência total
vai ser também a soma da resistência 1, da 2 e da 3, só que multiplicado pela corrente, porque a corrente é a mesma em todos os resistores, porque está em série. Eu tenho uma sequência de 3, nessa sequência de 3 está passando a mesma corrente, só que cada resistor vai ter a sua resistência e, consequentemente, a sua tensão. Já no paralelo, e aí eu já adianto aqui, acontece o contrário. A tensão é a mesma para tudo, mas a corrente ela é dividida. Por isso que não se queima todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Queima uma, porque está dividido. Então, a corrente ela vai ser dividida, enquanto a tensão ela vai ser a mesma para todos. E aí, consequentemente, a corrente ela pode ser calculada isolada, enquanto que a tensão não, é a mesma. E aí, eu tenho 2 tipos de circuitos para ser analisados de diferentes formas, apesar de serem equações semelhantes. E isso ainda pode complicar quando tem circuitos mistos, que aí envolve tanto série quanto o paralelo. Vocês vão decorar isso tudo? Não. Vocês precisam compreender como funciona o circuito e quais são as principais características de cada um. E aí, a principal característica dos resistores em série é que a tensão é a soma e a corrente é a mesma. Tensão, soma, corrente é a mesma para todos. No de paralelo é o contrário. A tensão é a mesma para todos e a corrente é a soma. Sabendo disso, quando vai fazer questões, se torna mais fácil. Claro que, se você não lembra desse conteúdo, não tem nada de mais fácil, mas realmente nas questões se torna mais simples quando você tem essa base teórica. E as questões, elas, novamente, né, elas são longas, ela envolve tudo isso, mas a análise ela não é tão difícil, como essa questão que eu trouxe também de 2013. Um circuito em série é aquele que tem resistores em sequência, a tensão é a mesma, a corrente ela é modificada. É formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Isso é uma descrição de um circuito simples. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase que instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste de corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. O que ele disse antes no enunciado é que a lâmpada ela acende quase que instantaneamente porque a gente fechou o circuito. Quando a gente fecha o circuito, a gente permite que os elétrons percorram o fio. Só que essa corrente elétrica ela só é gerada com o movimento de elétrons. E o movimento de elétrons gera campo elétrico. Então, das alternativas, aqui encaixa com o que está com a situação, é aqui o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. E isso está ok. Porque todo circuito elétrico em funcionamento significa que eu tenho cargas elétricas se movendo no movimento ordenado, e se eu tenho cargas elétricas, eu tenho campo elétrico. Na letra A, vem falando que o fluido elétrico se desloca no circuito. Quem se desloca no circuito são as cargas elétricas e não o fluido. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Tá tendo movimento de elétrons? Sim. Nas cargas negativas móveis é a corrente elétrica. Corrente elétrica é carga elétrica, precisa de carga elétrica percorrendo o fio no decorrer do tempo, mas não é esse movimento só das cargas que gera a eletricidade, nem muito menos que acende uma luz. É o movimento ordenado passando por uma tensão, né? Depende também da tensão. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. A bateria libera tensão. E na letra E, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Só quem percorre o circuito são as cargas negativas. E aí é por eliminação. Vocês, conhecendo o conceito de campo elétrico, você percebe que é a única alternativa possível, porque as outras não tem nada a ver.
E é fato que todo campo elétrico ele é estabelecido nos vários pontos do circuito, porque tem presença de carga. Carga elétrica gera campo elétrico. E aí é um tipo de questão que envolve circuito em série, mas não precisa de cálculo, e sim de um conhecimento mais amplo teórico. Aí a questão 10, ela já envolve o estilo de circuito, e aí eu vou tentar ler um pouquinho devagar e já resolver com vocês. Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ter tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas a uma tensão nominal da rede elétrica. E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. O que ele está querendo dizer é que ele precisa de um circuito em paralelo, porque ele não quer que ligar ou desligar uma lâmpada afete os outros componentes do circuito. Então, você precisa já, de cara, saber que o que ele está tentando desenhar é um circuito em paralelo. E aí, os desenhos que vão ser utilizados, está no próximo slide. Para a lâmpada, é esse círculo com X, para a tomada, o símbolo de uma tomada, e o interruptor, porque é onde liga ou abre e fecha o circuito. Bom, e aí eu tenho as 5 opções de alternativa. Na primeira, eu tenho o circuito em paralelo, tudo em paralelo. Na letra B, eu tenho também em paralelo, mas aí ó, a diferença está onde está a chave. Na letra C, eu tenho um circuito misto, série e paralelo. Na letra D, tudo em série. E na letra E, paralelo, com a diferença onde está o interruptor. E aí, como o nosso tempo é pouco, eu já vou direto para a resposta e explicando por que é a letra E. Para que as tomadas e a lâmpada estejam submetidas à mesma tensão, e aqui ele disse que, ó, tensão nominal da rede elétrica. O que é tensão nominal? 110 ou 220. Todos estão submetidos à mesma tensão. A associação entre os elementos deve estar em paralelo. A gente viu antes que no circuito em paralelo a tensão é a mesma para todos, o que muda é a corrente em cada terminal. Então, ele já deu um indício, ele já ficou claro. Se você tem o conhecimento do que é um circuito em paralelo, você já sabe que só pode ser um circuito em paralelo. Só que ele também falou que ele queria acender as lâmpadas e não apagar todo o circuito. Então, a chave liga e desliga tem que estar num lugar estratégico. De modo que o interruptor bloqueia a corrente elétrica somente em direção à lâmpada. Ó, tem tomada, chave e lâmpada. Tem que ser essa sequência. Por que não a letra A, se também está tudo em paralelo? Porque quando eu fechar o circuito, eu não só apago a lâmpada, como eu apago também, não vou permitir que passe corrente para as 2 tomadas. Na letra B, também, porque eu iria atrapalhar a corrente elétrica de uma das tomadas. Na letra C, porque está em série. Na letra D, também, porque está em série. Ou seja, que cobrou cálculo? Não, mas cobrou uma análise e um conhecimento de circuito série e paralelo. E aí, por aí vai. O tipo de questões de circuito. Ao longo da aula hoje, realmente eu devia ter colocado menos informação, mas não tinha como. Eu coloquei outras questões, também de estilo conceitual. Trouxe outras de análise de circuito e as de cálculo, porque em algum momento eles vão aparecer no Enem. Coloquei a análise direitinho para vocês verem como que isso funciona. Também peguei questões já de 2019, só caíram 2 questões de eletricidade. Não sei, não tem como prever se vão cair 2, 3, 4, mas toda questão é importante, porque faz todo um diferencial se você perde uma questão por um pequeno detalhe. Então, eu coloquei as 2 questões que caíram no ano passado. Foi uma questão sobre tensão, envolvendo circuitos, mais conceitual. Foi tranquilo de fazer, né, quando eu estava pegando. Envolvendo aquela parte que eu disse na aula passada, sobre o poder das pontas, sobre aterramento e também a distribuição de eletricidade. Envolve um conhecimento amplo, corrente elétrica, circuitos, mas a resposta em si
ela é mais direta. Então, se você tem uma compreensão, uma pequena compreensão da eletricidade, você responde a questão. Em compensação, caiu também uma questão de circuito que aí envolve um cálculozinho mais longo, mas não difícil, que é uma questão que envolve tensão, a resistência e a corrente. E aí eu peguei a questão já resolvida, porque eu não tive tempo de digitar tudo e tal, fazer o esqueminha para vocês, mas dá para ver como ela foi respondida. E aí essas duas questões foram a que caiu ano passado. A primeira, a primeira conceitual, que dá para você responder com conhecimento básico, e a segunda que cobra um pouquinho mais de conhecimento, mas não tão longa. Só que exige muita atenção na hora de responder cada um dos trechozinhos, porque essa questão ela envolve os trechos do circuito. Como vocês podem ver, tem 5 interruptores, o resistor e o gerador. Então, é uma questão que te cobra mais a análise. Bom, e aí, uma outra proposta de questão também, que aí eu trouxe alguns exemplos na aula passada, procurei algum que fosse interessante. Um exemplo é o detector de mentiras. E aí tem um videozinho que mostra no Tonight com o Mark, que faz o Hulk e tal, mostrando como que funciona o detector de mentiras. Depois vocês podem olhar o vídeo. Também tem uma cena que eu acho... Eu não lembro o nome do filme, agora eu esqueci. Mas é super comum esses detectores de mentira em filmes policiais. Então é possível que, cara, a gente não sabe, né? Então eu fui procurar algo que já tivesse sido cobrado. E aí caiu em 2011 uma questão que envolvia o detector de mentiras. Também é uma questão conceitual, só que aí bem longa, bem chata de responder, porque você lê, no final ele quer uma coisa bem simples. E precisa mais de um conhecimento de mundo do que propriamente da física. Bom, e agora, chegando à parte final da nossa aula, eu tive que correr, desculpem, mas é porque realmente é muito conteúdo. Mas eu espero que vocês mandem as dúvidas. E nesse site, que é o curso objetivo, eu coloquei o link aqui, como eu disse, eu vou mandar o slide para vocês. Tem todas as provas, todas elas respondidas e todas as questões de todas as áreas. Então, assim, eu achei o banco de dados maravilhoso. Eu até listei lá no Moodle vários aplicativos. Mas, assim, a gente já está com pouco tempo, né? Vocês, na realidade, vocês já estão com pouco tempo, porque faltam 3 meses para a prova, considerando que setembro praticamente acabou, a prova é em janeiro, vocês vão ter um período aí de descanso que todo mundo precisa, então digamos que vocês estudem certinho, a partir de agora, até antes do Natal, vocês têm 3 meses. Então, assim, gente, para ganhar tempo, claro que existem vários recursos, vocês podem até já estar fazendo outros cursos além desses, mas eu realmente sugiro que vocês entrem nesse site e respondam cada uma das provas. Se você já é muito bom em história, em geografia ou mesmo em física, aí vocês fazem as outras questões. Mas se tem uma coisa que ajuda, é responder questão. E aí, quando vocês estiverem fazendo, no caso de física, vocês podem se sentir à vontade em mandar para mim. Nas outras eu não me garanto, faz muito tempo que eu vi, principalmente as de humanas, então não tenho competência para ajudar, mas certamente os professores vão ajudar vocês. E aí esse site é muito legal, porque além da prova, você não precisa estar buscando no site do INEP. Ele já te dá a prova, já te dá o gabarito e te dá as respostas todas comentadas. Então é muito legal. Inclusive essa questão que eu peguei aqui, ó, com o print da resposta foi desse site, então é realmente muito bom. Eu só não lembro, quer dizer, você não tem como responder online e ele já te dá a resposta, porque você teria que estar inscrito no curso objetivo. Mas é possível baixar, então, né, já ajuda bastante. Bom, hoje à noite tem uma live sobre física no Enem, que é bem o que a gente está fazendo aqui, só que com conteúdo isolado, que é do professor Paulo Vicente, ele é professor de física da licenciatura lá em Salvador, do IFBA também. Mas ele tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, Física Interativa. E aí eu acho que é ele e um outro professor que vai fazer a live. Eu até procurei a imagem para mandar para vocês. Botar aqui, né, a coisa da live, mas eu não encontrei. Eu vou postar daqui a pouco no Instagram e aí vocês podem olhar. Se não quiser entrar no meu Instagram, não tem problema nenhum, vocês botam Física Interativa. Deixa eu só ver se eu acho aqui na...
Eu não sei nem ir pro Chrome aqui. Enfim, eu vou mandar o link no e-mail e mando o slide, eu acho mais rápido. E aí, quem não tiver nada para fazer hoje à noite, é às 19h30, que ele vai dar uma... Não, eu acho que é uma espécie de comentar como vem sendo os últimos anos a prova do Enem, a prova de Física. E eu acho super válido vocês assistirem, caso tenham tempo, se não deve ficar gravado, vocês podem ver depois. Eu vou só vou compartilhar no Instagram e mando o link para vocês, caso queiram ver, eu acho bem legal. E é isso, gente. De novo, eu peço desculpa, porque realmente é muito conteúdo. A gente vê eletrostática e eletrodinâmica em 2 unidades, e a terceira é magnetismo. Então, assim, eu resumi o conteúdo de muito tempo em 4 horas. Sei que foi cansativo, tanto para vocês quanto para mim. Certamente, alguns de vocês ficaram perdidos, mas é o jeito. Se é assim, por conta da proposta do curso. Mas estou à disposição. Vocês podem mandar perguntas. Bom, como vocês não participaram ao longo das aulas, eu tenho certeza que ficaram várias dúvidas ao longo da apresentação, principalmente hoje, que eu corri e há algumas partes. Mas, novamente, eu digo, estou à disposição e eu espero que vocês se saiam muito bem do Enem e que, apesar, né, de não estar tendo aula regular, vocês não sejam tão prejudicados, porque realmente é ruim a gente criar esse hábito de estudar em casa, sozinho. Mas tem muito material pronto na internet, tem muita coisa legal, que aí você só precisa de disciplina. Cria um plano de estudo, tenta cumprir, nem que seja todas as manhãs ou todas as tardes, enfim, de acordo com o ritmo de vocês. Eu gosto de estudar à noite, então, tipo, viro morcego, passo a noite toda estudando e super funciona. No outro dia eu tô com sono, vivo com sono, mas funciona. Para mim dá super certo, então eu acho que é isso, é muito pessoal a forma que cada um lida com ansiedade, com seus horários. Então, cada um realmente precisa encontrar o melhor jeito de estudar. E, claro, a minha dica, principalmente de exatas, é responder questões. Eu podia passar horas conversando com vocês sobre os conceitos, mas se você não senta para reler e refazer as questões, eu acho que não adianta. E aí, por isso que os professores de exatas são tão chatos e passam tantas listas de exercício, porque o treino ajuda realmente. É igual, sei lá, se você quer ser bom, pronto, vou usar a Nathalie. A Nathalie, ela é muito boa em desenho, mas eu acho que ela começou com desenhos terríveis. Todo mundo que já começou a desenhar não começou com perfeição. A gente vai buscando a perfeição ao longo dos tempos. E os desenhos dela hoje, eu não conheço nada de desenho, mas eu acho dela muito bom, tem um traço muito bonito. E claro que foi treino. Então, assim como a gente treina para várias coisas que a gente quer, eu queria dirigir, então eu tenho que fazer aulas. Eu tenho que... E que dia que as coisas ficam boas, né? Então, é um processo demorado. Mas, eu vou só contar uma historinha bem rápida. Pessoal, eu trabalho desde os 17. Durante a graduação, eu trabalhava 9 horas por dia. E foi um horror, assim, foi bem difícil a graduação. E eu acho que só no último ano eu tive bolsa de estudo, então foi no último ano que era o mais difícil que eu tive como me dedicar, só que eu também precisava me dedicar para concurso e para mestrado. Como eu disse para vocês, né? A pessoa que não tem vida, estudar à noite, mas deu certo. Eu passei em 3 concursos, um deles foi para professor, e passei no mestrado. Então, assim, funciona. Você precisa ter muita... eu não digo nem garra, é disposição mesmo. Assim, é difícil? Mas quando a gente tem um objetivo, a gente corre atrás, né? E aí, para minha surpresa, eu passei em 3 concursos nada a ver. Porque eu passei para técnico administrativo do meu estado, aqui na Paraíba, passei para guarda municipal, também da Paraíba, e passei para professor, aqui também. Então, assim, foram 3 concursos nada a ver, editais nada a ver, mas deu super certo e ainda teve a prova do mestrado, que foi bem difícil, tinha o inglês também. Enfim, é difícil? Mas a gente não quer. Então a gente corre atrás. E é isso. Eu acho que é se dedicar mesmo, correr atrás. A gente tem muitos prejuízos na escola. Eu trabalhava antes em escola pública, aí é que a realidade é pior. Eu não conheço tanto o IFBA, porque, como vocês sabem, eu sou recém-chegada, mas deu para sentir que tanto os alunos quanto os professores têm um compromisso maior. Mas no estado é um caos. E tantos alunos de escola pública passam no Enem. Então, eu acho que isso é fruto de dedicação. Se você não se sente bem de estudar sozinho em casa, mas tem condição, paga um cursinho. Se não quer pagar cursinho, também não é problema. Eu nunca paguei cursinho e sempre que eu tenho feito as coisas, eu já levei muitos não na cara. Já fui reprovada em várias coisas.
Mas aí depois que a gente pega o ritmo do estudo, a gente começa a se dar bem. E é isso, já falei demais, eu já estou cansada, vocês estão cansados de me ouvir. E eu só encerro dizendo que eu estou à disposição. Vou mandar o link da live, vou mandar o link desse slide. E aí vocês continuam estudando. E eu estou à disposição, tá bom? Um beijo. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu falo muito. Mas se quiserem falar algo, fiquem à vontade. Que eu vou só fechando aqui. Vou parar de gravar, porque assim vocês podem me xingar e não vai ficar registrado.